Olá, amigas. Olá, mãezinhas e pais que, pesquisando sobre o transtorno do espectro do autismo, encontraram o meu canal. Esse é o segundo vídeo do canal que eu tô postando para contar minha experiência pessoal com o diagnóstico do meu filho caçula, Theo, de 3 anos. Então, assim, nesse vídeo eu vou falar dos primeiros sinais, né, de como eu comecei a desconfiar do diagnóstico de autismo do Theo. O Theo, aí para falar sobre isso eu tenho que voltar, vou tentar ser breve, eu vou tentar voltar no nascimento do Theo, né? O Theo nasceu com 33 semanas, né? Eu tive um parto prematuro, porque eu comecei a perder líquido de repente, e aí eu fui encaminhada para emergência, fiquei internada e o Theo nasceu prematuro. Apesar de prematuro, ele nasceu bem, respirando bem, teve alta junto comigo, não precisou ficar na UTI, em observação, nada. Ele saiu do hospital super bem e trouxe o Theo para casa. O Theo, ele veio depois de uma gravidez que eu havia perdido, né? Ele é um bebê arco-íris, eu perdi a gestação no início, eu estava com 8 semanas de gestação, eu perdi. Era uma gestação que eu queria muito, era uma gravidez planejada, mas infelizmente eu sofri um aborto retido, fiz o procedimento de curetagem. 6 meses depois eu engravidei do Theo. A gravidez do Theo foi super tranquila, eu não tive hipertensão, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, nada disso, foi uma gravidez super tranquila. O Theo nasceu, como eu disse, teve alta, veio para casa, tudo ok, sendo que quando o Theo estava próximo de fazer 1 ano, ele tinha algumas coisinhas de bebê que ele fazia que parece que sumiu, como mágica, né? Por exemplo, ele com 8, 9 meses, né? Eu já estava planejando o aniversário dele de 1 ano. Então a gente fica naquela coisa, né? Coloca um vídeo, pede pra criança canta parabéns, faz festa, aquela coisa. E ele começou realmente a bater palminha. Eu tenho um vídeo dele batendo palma nessa fase. E de repente o Theo parou de bater palminha. O meu marido, quando chegava do trabalho, o Theo fazia uma festa danada, né? Que eu ficava o dia inteiro com o Theo, e quando chegava à noite o pai chegava. Quando o pai chegava em casa, ele fazia aquela festa, batia palma, ficava todo contente. Era um escândalo dentro de casa porque o papai chegou. Ele ficava muito feliz, o sorriso estampado no rosto. Quando nós assistíamos algum vídeo que ele gostava muito, ele ficava muito empolgado, aí ficava muito feliz e tudo. Apesar que com televisão e vídeo, né, aqueles vídeos de galinha pintadinha, Bita, essas coisas, ele ficava super feliz assistindo. Só que o Theo, nessa fase, ele gritava muito quando ele assistia um videozinho. Ele gritava muito. Era a forma dele se comunicar, né? Então ele gritava muito, ele ficava gritando assim, assistindo os vídeos. Ele gostava, ele tinha até hoje, né? Ele tem uma questão com comercial de supermercado. Então, quando passa comercial de supermercado, ele vem correndo da onde ele estiver, mesmo agora com 3 anos, para poder assistir. E ele, além de gritar, ele fazia, né, o flapping, né? Que é aquele que a gente fala que é como se a criança fosse voar, tá imitando um passarinho, o que é isso? Então, ele, desde cedo, ele fazia esse flapping. E ele não engatinhou. Ele, aos 11 meses, ele começou a engatinhar, que eu achei muito tarde. Engatinhar de verdade ali, de 4 apoios, porque até então ele engatinhava aquele soldadinho, né? Que ele se arrastava pelas coisas. Ele também foi um bebê que ele tinha. Ele demorou um pouquinho para sentar. Ele era um bebê muito gordo. E aí eu achava que, é porque é muito gordo, né? Não tá conseguindo ficar firmezinho. Ele demorou um pouquinho para ficar firme, né? Hoje em dia, quando eu converso com os médicos que me perguntam tudo sobre o Theo, eu lembro disso. Mas na época
me passou meio que despercebido. Eu achava que algumas coisas o Theo poderia fazer tarde, porque ele, afinal, tinha nascido prematuro. Então, alguma coisa ele poderia fazer depois. Só que vai chegando um momento que você fica assim, caramba, mas ele não faz isso. E o que me foi chamando a atenção também é que eu fui lembrando, né, do desenvolvimento do meu filho mais velho. O meu filho mais velho, ele com 2 anos e meio, ele ainda não falava assim, não tinha aquela fala que você entendia tudo, né, que ele queria dizer. Mas eu conseguia entender, mas era meio embolado. Algumas coisas ele falava só aba, água, quer água, alguma coisa assim. Próximo de 1 ano ele falava alguma coisa, ou se ele próximo de 1 ano ele não falava tanto, mas ele demonstrava, né? Ele apontava já alguma coisa e o Theo não fazia. Se a gente saía com o Theo na rua, apesar que nós estávamos em pandemia, então ficamos trancados, então isso atrapalhou até um pouco mais. Mas ele não era aquele bebê curioso, o Theo, assim, de apontar, hã, né? De ter aquela atenção compartilhada, né? E o Theo novinho, a gente falava Theo, a gente brincava, direcionava para ele as coisas, mostrava algumas coisas, ele prestava atenção. Próximo de 1 ano, 1 ano e meio, ele já não fazia mais isso, né? Se a gente já mostrava alguma coisa, ele estava olhando para outro lugar. Se a gente chamava ele, a gente tinha que chamar 10, 15, 20 vezes, e isso foi começando a me preocupar. Foi aí que eu comecei a procurar médico, assistir vídeos, né? Como nós estávamos em pandemia, ficou um pouco difícil de conseguir ter uma consulta breve para ele, porque a médica dele só começou a atender, ele já estava por volta de 1 ano e 6 meses. Que eu não posso também deixar de dizer aqui é que eu tô aqui tentando lembrar, né, todos os sinais e sintomas que o meu Theo apresentou, né? Claro que cada criança ela vai desenvolver um sintoma diferente. Não é assim, por exemplo, na clínica. Na clínica que eu levo o Theo, quando a gente para conversar com as mães, quais foram os primeiros sintomas do seu filho e tudo mais. Tem alguns sintomas que o Theo apresentou e tem outros que não. E eu estava nessa época num grupo de WhatsApp de mães de março, né? E abril. Então as crianças estavam ali no desenvolvimento muito pareadinho. E o Theo não estava fazendo muitas das coisas que estavam ali. Tudo bem, estávamos em pandemia. O Theo é um bebê de março de 2019. E quando foi em março de 2020, tudo fechou. Nós ficamos sem consulta médica. O Theo estava ali em pleno desenvolvimento, estava naquele marco de 1 ano. A festinha dele de 1 ano teve que ser cancelada. Nós ficamos sem as visitas de parentes, ficamos trancados só eu, ele, meu marido e o irmão, né? Então, o contato mais próximo que nós tínhamos era dos meus sogros, porque eles moram próximo da minha casa, né? Praticamente, né? Na casa ao lado. Então, mas mesmo assim, os meus sogros, por serem idosos, eles se isolaram bastante. Então, o Theo não tinha aquela troca. Então, essa parte social, a gente não podia nem assim falar. Nessa época, eu ainda não estava desconfiada do autismo. Nessa época, eu estava achando que ele tinha alguns atrasos, que tinha algumas coisas que ele não estava fazendo, mas eu ainda tinha aquela questão da prematuridade, né? Dele poder fazer algumas coisas com um pouco de atraso. Eu tinha um cadastro num baby center, né? Então, sempre, todos os meses chegava um relatório. Seu bebê está fazendo tal coisa e tal coisa. E aí, quando eu parava para olhar, né, nessa época já, o Theo com 1 ano, parece que quando ele caiu quando ele fez 1 ano, né, eu comecei a pensar no desenvolvimento dele. Que eu fiquei assim, caramba, o Theo, acho que o Miguel nessa fase já estava fazendo tal coisa. Poxa, já estava tentando imitar, né? Bebê é muito curioso. Às vezes a gente está conversando com uma outra pessoa e tá com o bebê no colo e o bebê tá ali naquela linguagem da babá, babá, tentando falar também.
achando graça, e o Theo não tinha muito essas coisas. E quando a gente, por exemplo, pegava um livrinho, pegava uma coisa assim, se ele era muito observador. Se eu entregava para ele, por exemplo, esse quadradinho, né, que bebê com 1 ano, né, já segura as coisas, já segura um brinquedo. Aí ele observava, olhava, aí olhava de novo, aí ele mudava de posição, olhava novamente. Ele era um bebê que observava. Ao invés de brincar, ele observava. Ele foi um bebê que sempre me olhou nos olhos, mamando, né? Porque eu escuto também mãe falando, porque ele nunca me olhou nos olhos. E o Theo não. O Theo era um bebê que ele sempre me olhou nos olhos. Quando eu brincava com ele olhava para mim. Ele tinha essa dificuldade no chamado, mas ao brincar com ele tinha essa troca. Já com outras pessoas, ele não sustentava muito o olhar, mas comigo ele sempre teve uma interação boa, né? Apesar da dificuldade no chamar. Balbuciar, ele sempre balbuciou assim muito, sempre que ele assistia desenho, eu ficava empolgado, aí sempre saía alguns balbucios. Nessa fase, até próximo de 1 ano, ele balbuciava mã. Aí eu falei, poxa, isso vai juntar, né? Mã, mamã. Aí teve uma fase que ele ficava babá, bibi. Aí depois teve uma fase que, bum, parece que apagou isso tudo, ele não fazia mais, ele balbuciava, mas não juntava mais nenhuma sílaba com sílaba, nada, e eu muito preocupada com aquilo e muito perdida, né? Porque a palavra realmente é perdida, porque em pandemia você não conseguia marcar uma consulta, você não conseguia marcar uma avaliação de fono, não conseguia marcar nada. E como estou falando nesse vídeo sobre os sinais e sintomas do Theo, vou falar no vídeo só dos sinais e sintomas, não vou falar como eu cheguei no diagnóstico, as pesquisas, os médicos que eu fui, porque fica muito extenso. Outro sintoma que ele tinha era carrinho, né? Se eu mostrasse para ele um carrinho, ele ficava horas e horas mexendo na rodinha, virava todos os carrinhos que a gente dava de cabeça para baixo e ficava olhando, ficava girando, até o que não girava ele queria girar. Se ele pegava, por exemplo, um lápis, um giz de cera, esse brinquedinho aqui que não gira, ele jogava no chão e girava esse brinquedinho. Tinha um fascínio muito grande assim por rodas, né? E aí esses foram os sinais assim do Theo, que o Theo apresentava nessa fase de 1 ano. É claro que ele foi crescendo, foi aparecendo outros comportamentos, outros foram diminuindo, né? Mas esses eram os sinais, os primeiros sinais que o meu Theo apresentou, tá? Para não estender o vídeo, depois eu vou falar, vou dar continuidade num outro vídeo, falando dos primeiros médicos que eu fui, que eles me falaram e me explicaram, né? Se eu fui bem atendida na consulta. E aí eu vou fazer um próximo vídeo, tá? Mas o que eu sei ali de sinais e sintomas que o meu filho apresentou, é claro que cada criança vai apresentar de forma diferente. Você que tá assistindo o vídeo, não precisa, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo. Caramba, ele é autista. Não se assuste assim. Para chegar no diagnóstico do autismo, a criança tem que ter muitos sinais, tá? Não é ela aparentar uma coisa ou outra que ela é autista, porque não, ele é autista, porque ele gira rodinha. Não é assim, tá? Ainda tem muita coisa pela frente, muita caminhada para que esse diagnóstico ele chegue, né? Se tiver que chegar. Então é isso. Esse vídeo é só de sinais e sintomas. Próximo vídeo eu vou fazer contando das primeiras consultas que eu fui, quando eu tive certeza no meu íntimo de que ele era assim autista, de que o diagnóstico ia chegar, né? As primeiras conversas que eu tive com outras mães, é isso eu vou deixar para outro vídeo. Beijinho, tchau, até a próxima.